Então é isso aí. Boa tarde. Eu coloquei ali o tema liberdade e sociedade, porque quando começa o pensamento sociológico, um dos problemas que estão em discussão são os problemas da liberdade. A liberdade na modernidade se torna um problema e se torna também um problema filosófico. Até então, a liberdade não aparecia como um problema, muito menos como um problema filosófico. Se a gente buscar nos povos antigos, por exemplo, a liberdade aparece, por exemplo, para o povo judeu, né? Já leram a Bíblia? Mas o texto bíblico, ele aparece com alguns conceitos. O conceito de liberdade aparece ali. Mas geralmente o conceito de liberdade não aparece ali como liberdade individual. Aparece como uma questão coletiva. O povo de Israel estava preso, capturado no Egito, e o Deus de Israel quis libertar o seu povo. Aí o Deus foi lá, libertou o seu povo, que era rebelde, que queria voltar para o Egito. E o Moisés, então, nem queria ir ser o libertador. Mas aí Deus insistiu, a ira do Senhor se levantou, aí Moisés foi. Ou seja, a liberdade não aparece como liberdade individual. A liberdade era um valor coletivo e a liberdade estava relacionada a um povo que deveria ser livre, ser liberto de um cativeiro, que era o cativeiro do Egito. Então observem que a liberdade aparece como um valor coletivo. Aí, se a gente for para a tradição grega, a gente vai ver que a liberdade também aparece como um valor coletivo. A liberdade estava num conceito que eles chamavam de areté, significa virtude. Então, onde estava a liberdade? A liberdade estava na areté. E a areté aparecia como um valor a ser alcançado, mas o indivíduo, para alcançar a areté, a virtude de um guerreiro, como Aquiles e Heitor. Assistiram Troia? Assistiram, não? Assistiram? Às vezes a gente assiste alguns filmes, mas acaba esquecendo, né? Mas Troia é um filme interessante que fala sobre a mitologia grega. Por que houve a Guerra de Troia? A Guerra de Troia ocorreu porque três deusas, Atenas, Vênus e Afrodite, participaram de um concurso de beleza para saber quais eram as deusas mais lindas. Aí, quando havia um problema muito sério entre os deuses, e quando o bicho ia pegar, o que eles faziam? Eles jogavam o problema para os homens resolver. Por quê? Eles não queriam se comprometer. Aí, como a briga foi muito grande entre Atenas, Vênus e Afrodite, o que os deuses fizeram? Vão jogar esse problema para os homens. Aí foram um camponês chamado Paris, para que Paris decidisse quem era a deusa mais linda. Se era Vênus, que é Afrodite, né? Se era Diana, era Vênus, Atenas e Diana. Vênus, Afrodite, que é Afrodite, Atenas e Diana. Aí os deuses falaram assim: vamos nos livrar desse problema. Vamos levar o problema então para Paris, que era um camponês, resolver. Aí levaram o problema para Paris resolver. Um camponês dizer qual era a deusa mais linda. Aí cada deusa fez uma oferta. Mas Afrodite, que era a deusa do amor, falou o seguinte: se você disser que sou eu, ela que era mãe de Eros, né?
mãe do Cupido, falou o seguinte: se você disser que sou eu vou te dar a mulher mais linda da terra. Aí, a mulher mais linda da terra era a mulher de Menelau, Helena de Troia, mulher de Menelau, que era um dos príncipes de Esparta. Aí, o que os deuses... Aí, logicamente, diante dessa proposta irrecusável, Paris falou: então é você que é a deusa mais linda. Aí, os deuses arrumaram uma artimanha para que eles raptassem Helena de Esparta. Helena foi levada para Atenas. Aí, o que os espartanos fizeram? Vamos fazer uma guerra contra Atenas para a gente recuperar a nossa Helena. Aí começou a Guerra de Troia. Por quê? Por causa de uma briga, de uma demanda, de uma rixa entre as deusas. Ou seja, o problema não começou por vontade dos homens, começou por causa de uma rixa entre as deusas. E quem fosse para essa guerra, quem fosse para as guerras, não ia porque para conquistar valores individuais, porque a pessoa inclusive deixava a sua vida privada para conquistar a liberdade na guerra, porque a virtude estava na guerra. Se a virtude, a areté, estava na guerra, quem ficasse na sua vida privada, nas suas vontadezinhas pessoais, é que estava preso. Então, a virtude, a liberdade estava na guerra. Quem ia para a guerra era livre, assim como Heitor e Aquiles era livre. Você podia morrer na guerra, mas você morria em nome da liberdade. Existia até um conceito da bela morte, né? O corpo do guerreiro jovem estendido no campo de batalha, isso era belo. Então, perceba que a areté guerreira não dependia da vontade individual. Depois os gregos criam a areté política. A areté política é quando o grego cria a política, a cidadania. Quando ele cria política e cria cidadania, ele cria também uma areté, uma virtude política, vivida na coletividade entre os cidadãos livres. A coletividade dos cidadãos. Nessa coletividade de cidadãos livres estava a liberdade, ou seja, a liberdade não estava na individualidade. Aí nós fazemos uma comparação com os dias atuais. Isso durou durante muito tempo, esse conceito de liberdade como bem coletivo. Mas, se a gente até acompanhar, eu citei o texto, né? O Cristo, quando ele fala de liberdade, ele fala: se o Filho vos libertar, sereis livres. Se o Filho vos libertar, a liberdade estava em Deus, a liberdade não estava nos indivíduos. Mas a modernidade chegou. Quando a modernidade chegou, nos séculos XV e XVI, apareceu uma classe chamada a burguesia. Já ouviram falar da burguesia nas aulas de história? Quem era a burguesia? Lembra? A burguesia, acho que você lembra, né? A burguesia, tem até uma música do Cazuza: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Onde houver burguesia não vai haver poesia, né? Ele se esqueceu de que ele era burguês, só isso, né? Mas a burguesia surge nos séculos XV e XVI, que até o século XV e XVI haviam as grandes monarquias que controlavam o mercado internacional. O mercado comercial internacional se abria, as oportunidades de comércio internacional crescia, só que o rei dominava. O Brasil, por exemplo, os portugueses chegaram aqui para abrir o mercado de matérias-primas, pau-brasil, por exemplo. Quem controlava era o rei de Portugal, que controlava esse mercado. Quando surge a burguesia começa a falar em liberdade. Por quê? Porque ela queria liberdade para comercializar.
liberdade para enriquecer. Não havia tanta gente rica, né? A maioria é pobre, mas tem gente rica, tem classe média. A miséria em relação àquela época melhorou, um pouquinho, mas melhorou. Então, a burguesia queria conquistar mercado, queria liberdade de mercado. Então, a burguesia começa a dizer, não, nós queremos ser livres. E começa a construir um conceito de liberdade em torno da vontade da burguesia de crescer, de enriquecer. Então, a burguesia dá um primeiro passo para o que nós chamamos em filosofia, em ciências sociais, de liberalismo. Liberalismo econômico, ou seja, as sociedades deveriam caminhar de acordo com a iniciativa de investidores, de pessoas que buscam oportunidade de negócio, que buscam gerar emprego, liberdade individual. Aparece no século XV e aparece a partir dos séculos XV e XVI. Abre esse precedente da liberdade. E por que eu estou falando isso? Porque a liberdade, por mais que a gente ache que nós somos livres individualmente, o conceito de liberdade sempre aparece socialmente. O que nós achamos hoje que nós somos livres, né? Eu faço o que eu quero, tenho direito de ir e vir, eu vou para onde eu vou, eu como quem eu quero, eu dou para quem eu quero. A gente pensa em liberdade hoje em dia, é assim, eu faço o que quero. Mas essa maneira de a gente pensar desse jeito, não foi a gente que inventou, é uma aparição social que aparece na modernidade, aberta também pela burguesia. Essa mesma burguesia cria a liberdade política, porque a liberdade se torna um problema filosófico. Porque antigamente as coisas não havia, por exemplo, indústria, as pessoas não moravam em massa nas cidades. De repente cria-se a indústria, as pessoas vêm para a cidade. As lutas políticas geram outros conceitos de liberdade. A liberdade se torna uma questão política. Aí nós começamos a criar contrato social de convivência entre a liberdade individual e o bem-estar coletivo. Nós somos livres, individualmente livres, tudo bem. Mas e o bem-estar coletivo? Fica onde? A minha liberdade vai até onde? Se eu preciso ser livre, mas eu preciso preservar o bem-estar coletivo. Aí a liberdade começa a se tornar um problema político também. Que depois vai aparecer no romantismo. O romantismo é uma discussão sobre a liberdade. É no romantismo que a gente cria a ideia de que a gente deve ser emocionalmente livre. As pessoas, você, por exemplo, que tem seu namorado, sua namorada, você vai se casar com a pessoa que você sente, você ama, que você sente um frisson, né? A liberdade individual aparece no romantismo, mas até o romantismo, principalmente, as pessoas não escolhiam seus cônjuges. Não havia essa ideia de amor individual e sexual romântico. O amor hoje é individual, sexual e romântico, mas não era assim até o romantismo. Mas se a gente estudar, por exemplo, algumas populações até hoje, como por exemplo a população do Afeganistão, qual é o problema que está havendo lá com as mulheres? As mulheres querem liberdade. As mulheres querem liberdade, mas existe uma tradição que diz que a mulher não pode estudar. Então eles ainda estão nesse conceito de que a liberdade deve pertencer a outros valores e não à individualidade. Até hoje na Índia, há pessoas que se conhecem, há casais que se conhecem no dia do casamento, sabia? Imagina você vai conhecer seu marido no dia do casamento, você vai conhecer sua mulher no dia do casamento. E se for o maior trubufu, você faz o quê? Sai correndo? Só que lá é um acordo de família, até hoje.
Se você faz parte de uma casta, por exemplo, de professores, lá tem casta, né? Casta dos professores. Então, se você nasce na casta dos professores, você vai ser professor. Quem nasce na casta dos professores não pode se casar com uma pessoa sem casta. Os Dalits, que não tem casta, que trabalham em qualquer coisa. Ah, eu quero ser professor. Não, você não pode ser professor, porque você não faz parte da casta dos professores. Então perceba que uma sociedade que vive valores antigos não vive a liberdade individual que nós experimentamos. Então, percebam que a liberdade ela é uma construção social que hoje precisa de ser repensada. Que a gente está livre, né? O mundo está aqui no nosso smartphone, chegando para a gente a toda hora. Fica à vontade. Esse aqui? Ah, tá. Fica à vontade. Nada. Fica à vontade. Ok. E hoje a liberdade aparece para nós de uma outra maneira. Porque hoje em dia a gente vive um momento onde todas as nossas maneiras de nos organizar coletivamente foram solapadas. Então a impressão que nós temos é que só há liberdade individual. Cada um por si e Deus contra todos. Antigamente era cada um por si e Deus por todos, né? Agora mudou, agora cada um por si e Deus contra todos. Aí, na vida profissional, por exemplo, cada um por si. Entra no aplicativo, dirige Uber, entrega lanche no iFood, se vira. Porque, aparentemente, cada um é empregado e patrão de si mesmo. Pode ver que hoje em dia, dificilmente, vocês não são dessa época, mas antigamente existia muito movimento de greve, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas estavam organizadas coletivamente. Porque as pessoas estavam nas fábricas. Você mora em Belford Roxo, né? Você mora em Belford Roxo? Aqui tem uma indústria, que é a Baia. Mas pode ver que quase você não conhece pessoa que trabalha na Baia. Você conhece? Eu conheci 2 que eram engenheiros, não eram funcionários. Porque as pessoas... Aqui tem uma indústria, mas as pessoas não estão mais organizadas na indústria. Porque a indústria está robotizada, as pessoas estão no home office, não precisa mais. Então as pessoas foram dispersadas, elas trabalham em torno da indústria, dispersas. Como essas pessoas vão se organizar? Não tem como elas se organizar. Então elas vão se organizar como? Aí elas de vez em quando se organizam na internet, faz uma passeata, fora Bolsonaro, fora Lula, fora nem Lula nem Bolsonaro, e depois elas voltam para casa. Está difícil a gente fazer uma reorganização coletiva, porque nós estamos, entre aspas, livres demais, dispersos demais. Então é isso que eu quero dizer para vocês agora em relação a esse tema: liberdade e sociedade. Sempre a liberdade aparece para a gente como um valor social que a gente interpreta, às vezes, como um valor individual. Né? É muito comum a gente observar esse discurso. Se você não dá certo, é porque a culpa é sua, você não se reinventou, a culpa é sua. Então essa questão da liberdade, ela precisa ser repensada do ponto de vista social e político, ok? E por que eu falo político? Porque se a gente, que é da escola pública, não aprender a fazer política na escola, a gente não vai aprender a fazer em lugar nenhum. A escola tem grêmio? Tem greve. Isso é um dos maiores pecados que existe, sabia? Uma escola não ter grêmio estudantil. Porque se o aluno não aprender a fazer política no ambiente onde ele está, escola, bairro, mas principalmente na escola,
Depois que ele sair da escola, ele não vai fazer política lá fora. Então, na escola a gente tem essa oportunidade, né? De fazer política com as coisas que são do interesse da escola. Mas quando uma escola tem Grêmio, geralmente o Grêmio serve para quê? Para fazer festinha. Legal, nada contra a festinha. Mas é importante aprender a fazer política na escola. Vocês ainda têm esse ano e vão ter 2 ainda, né? Ainda temos tempo.